Olá, alunos! Eu sou o professor Watson Rocha, dou aula de teologia já fazem aí 31 anos e atualmente sou o diretor do Seminário Teológico Batista de Presidente Prudente. E resolvi dar esse curso de teologia sistemática pela internet, até para transmitir um pouco do que é teologia, um pouco do que é a Palavra de Deus, para todos que me ouvirem. Nós estamos estudando, nesse nosso curso, a pessoa de Cristo. Esse é o nosso assunto sobre o qual estamos falando agora. Nós vimos na aula passada a centralidade de Cristo nas Escrituras. E hoje eu quero começar acerca da pessoa de Cristo um outro assunto que é a divindade de Jesus Cristo. A religião cristã diz que Jesus Cristo é Deus. Para nós, ele não é apenas um ser humano, mesmo que muito importante. Para nós, ele não é um ser angelical, um ser celestial, mesmo que muito importante. Para nós, ele é Deus. Ele é o Deus Filho da Santíssima Trindade. E eu quero, nessas aulas que vamos ter agora, mostrar para vocês, na Bíblia, a divindade de Jesus Cristo. E nós vamos começar examinando 4 textos cristológicos. Eles são chamados assim, cristológicos, porque esses textos enfatizam de forma muito clara a divindade do Senhor Jesus. Então eu quero examinar esses 4 textos. Hoje nós vamos começar com o primeiro texto, que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículos 12 a 20. Colossenses, capítulo 1, versículos 12 a 20. Se você tiver uma Bíblia onde possa me acompanhar, ou até mesmo a Bíblia no seu celular, creio que será muito bom para que você observe no texto das Escrituras aquilo que eu aqui vou falando e trazendo para todos nós. Então, nosso primeiro texto cristológico é o texto de Colossenses, do apóstolo Paulo. O texto no versículo 12, 1:12, diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 12 e 13. Quero que você observe aqui algumas coisas. O apóstolo diz que o Pai nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós temos aí 2 pessoas. Primeira é a pessoa do Pai. O Pai nos transportou. Segundo, a pessoa do Filho, para o reino do seu Filho amado. Então nós temos aí o Pai e o Filho. Desses e de muitíssimos textos, nós percebemos a doutrina da Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus apenas, em 3 pessoas. Um Deus único, sendo 3 pessoas. Veja, quando nós usamos as expressões Pai, Filho e também Espírito Santo, não são expressões que os homens inventaram. São expressões que estão na Bíblia. Veja, no verso 12 fala do Pai, Deus Pai. No verso 13 já fala do Filho, Deus Filho. E o texto diz que o Pai nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Então há um pai que ama seu filho. Há um filho que tem um reino.
E o Pai transporta pessoas das trevas para este reino. Portanto, já de início, nesse texto, o apóstolo nos mostra e nos fala da divindade de Jesus Cristo. Jesus é divino, porque ele compartilha com o Pai da mesma natureza, a ponto do Pai amá-lo e entregar todos os salvos que ele conquistou para o reino do seu Filho. Nesse sentido, então, nós já vemos de cara o apóstolo mostrando a divindade de Jesus Cristo aqui. Continuando o texto, versículo 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Quem é esse em quem? É o Filho, é Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, o Filho, nós temos a redenção dos pecados. Foi Jesus quem nos resgatou, nos redimiu e nos perdoou na cruz do Calvário. Se Deus pode nos transportar para o reino do seu Filho, esse reino é um reino de amor, porque está baseado no perdão dos pecados. Mas o perdão só pode ser dado porque Jesus perdoou os nossos pecados na cruz. Em Jesus temos a remissão dos pecados. Verso de número 15. Ele, Jesus, o Filho, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Jesus é a imagem para nós do Deus invisível. Ninguém pode ver a Deus porque Deus é espírito. Mas nós podemos ver a Deus, nós podemos chegar a Deus em Jesus Cristo. Jesus é Deus mostrado a nós. Quem vê Jesus Cristo vê Deus. Ele mesmo afirmou: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vem a mim, vem ao Pai. Assim, se quisermos conhecer Deus, quem é esse Deus que criou todas as coisas, basta olharmos para Jesus Cristo. Porque ele é a imagem do Deus invisível. Então, olhe para Jesus e você olha para Deus. Chegue perto de Jesus e você chega perto de Deus. Encontre salvação em Cristo e você encontra salvação em Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Imagem é aquilo que podemos ver. Portanto, Jesus Cristo é a imagem de Deus, que não podemos ver. Ainda, nesse versículo 15, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Alguns entendem que esta palavra primogênito, que significa o filho primeiro nascido, aquele que nasceu primeiro, primogênito, alguns entendem que Jesus Cristo aí ele foi o primeiro a ser criado. Por isso ele é o primogênito de toda a criação. Mas não é esse o entendimento da teologia cristã. Porque se fosse assim, Jesus seria apenas uma criatura, que foi criada primeiro, mas criatura, não Deus. O entendimento da teologia cristã e da Bíblia é de que Jesus Cristo é Deus. O que significa este primogênito dentre toda a criação? De toda a criação. Significa que ele é o primeiro na criação. Ele é o preeminente quando as coisas foram criadas. As coisas foram criadas para dar glória a ele, a Jesus Cristo. Por isso, ele é o primogênito, o primeiro. Isso tem a ver com honra, isso tem a ver com glória, isso tem a ver com louvor. Ele é o primeiro em toda a criação, de toda a criação.
A criação foi para ele, para que ele, Jesus, tivesse a preeminência em todas as coisas. E isso fica fácil de perceber pelo contexto, pelos versículos que vêm a seguir. Pelo que foi dito antes, ele é a imagem do Deus invisível, mas pelos versículos que vêm a seguir, fica claro que ele não é uma parte da criação, ele não é um ser criado, mas ele é o Deus para quem toda a criação dá louvor, toda a criação honra. Ele é o preeminente em toda a criação. Então, para percebermos isto, veja o versículo que vem a seguinte, o versículo de número 16. Antes de irmos para o 16, só mais uma coisa. Primogênito é o primeiro nascido. A teologia diz que Jesus, sendo Deus Filho, é eternamente gerado de Deus Pai. Ou seja, ele tem a mesma natureza. Aí não envolve tempo, porque Deus é eterno. O tempo não se aplica a ele. Mas significa que ele é da mesma natureza. Assim como um filho é da mesma natureza que seu pai. Homem gera homem. Cachorro gera cachorro. Gato gera gato. Então, eternamente gerado de Deus é Deus. A natureza é divina. Por isso, esta palavra aplicada aqui também a Jesus, primogênito de toda a criação. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O texto, então, nos diz que nele, no Filho, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas. Veja, não é que ele foi o primeiro a ser criado, não. Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas nele. Ele sustenta o universo. Nele. Portanto, as coisas dependeram dele, a criação, o universo, dependeram dele para existir. E aí, o apóstolo Paulo acrescenta que tipo de coisas foram criadas nele. E diz que, em primeiro lugar, foram criadas nele as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo que há no céu, e céu aqui é o céu de Deus, onde Deus habita, tudo que há lá, que não seja Deus, foram criadas nele. Quem são essas coisas do céu que foram criadas neles? São os anjos, são as criaturas celestiais, invisíveis, porque são espíritos, mas que também foram criadas no Filho, que também foram criadas nele. E aí Paulo cita alguns tipos de anjos que recebiam esses títulos na época do apóstolo Paulo. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Aqui Paulo está falando de tipos de anjos. São as coisas invisíveis. Por isso que isso segue a palavra invisíveis no verso 16. Todas as coisas. Agora também foram criadas nele as coisas visíveis. Que são as coisas visíveis? Aquilo que é material, aquilo que se pode ver. Então, a terra, tudo que há na terra e o universo. E nós, homens. Essas são as coisas visíveis. Tudo, portanto, as visíveis e as invisíveis foram criadas nele. Agora, veja a continuação do versículo 16.
todas as coisas foram criadas por Ele. E diz mais, e para Ele. Então observe, todas as coisas foram criadas por Ele. Primeiro Paulo disse, todas as coisas foram criadas nele. Agora Paulo diz, todas as coisas foram criadas por Ele. Portanto, Ele não é criação, Ele é o Criador. Jesus é o Criador de tudo que existe. Todas as coisas foram criadas por Ele. E acrescenta, e todas as coisas que existem, o universo, os anjos, o mundo celestial, tudo que existe, foram criadas para Ele, para dar louvor a Ele, para glorificá-lo, para exaltá-lo, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, tudo que existe no céu, na terra, em qualquer lugar, seja visível, seja invisível, tudo existe para dar louvor a Jesus Cristo. Muito bem, Paulo está dizendo no verso 16, tudo foi criado nele, por Ele e para Ele. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para Romanos, capítulo 11, versículo 36. Nesse texto, a partir do Romanos 11, 33, Paulo está fazendo um hino de louvor a Deus. A Deus. E nesse hino de louvor, Paulo termina no versículo 36, Romanos 11, 36, dizendo assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aqui Paulo está falando de Deus. E Paulo está dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que Paulo está dizendo agora em Colossenses capítulo 1, 16? Nele, por ele e para ele são todas as coisas. É óbvio que o apóstolo Paulo está chamando Jesus, o Filho de Deus. É óbvio na Escritura, está aí registrado na Escritura. Mas continuemos o texto, verso de número 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então veja, ele, o Filho, Jesus, é antes de todas as coisas. Ele não foi criado junto, ele é antes de todas as coisas. Tem todas as coisas, em tal tempo começam a existir. O Filho é antes. Jesus existe antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, o que existe tem o seu fundamento de existência nele. Jesus é quem fundamenta a existência de tudo que existe. Sem dúvida, ele é Deus. Continua o texto, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, onde mais, além da criação do universo, onde mais Jesus tem a preeminência, a liderança? Na igreja, na sua igreja. Ele é o cabeça, ele é o líder, ele é o principal, ele é a preeminência, a supremacia pertence a ele. Na igreja de Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele comanda, ele é o primeiro. Graças a Deus. Nós que somos da igreja do Senhor Jesus, nos alegramos em que ele seja o primeiro. E toda a nossa existência como igreja, como povo de Deus, é para glorificar Jesus Cristo, nosso Senhor. E mais, há também outra coisa na qual Cristo é o primeiro. Então diz o apóstolo, ainda no versículo 18, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. É o princípio e o primogênito, olha a palavra primogênito de novo, é o primogênito dentre os mortos. O que significa isso? Que ele foi o primeiro ser humano a ressuscitar dos mortos para uma nova vida, para uma nova existência. Quando Jesus ressuscitou dos mortos naquela manhã de domingo,
ele ressuscitou para uma nova vida, não mais a vida biológica que ele estava vivendo antes, na qual podia e morreu, mas uma nova vida, na qual ele não morre mais, não adoece mais, não envelhece, é uma vida eterna. Assim, Jesus inaugurou com a sua ressurreição essa nova vida, que um dia nós que cremos nele também teremos, também viveremos, quando ele voltar. Então veja bem, Jesus Cristo é o primogênito também na ressurreição dos mortos. E o que a ressurreição dos mortos indica? Indica que Deus está fazendo uma nova criação. Deus está criando algo novo. E Deus já começou ressuscitando Jesus dentre os mortos. Mas essa criação só será vista no final dos tempos. Só que com a ressurreição de Jesus, a nova criação já começou. Nós já estamos na nova criação de Deus quando cremos em Cristo. Com que finalidade? Jesus Cristo é o primeiro na criação, é o primeiro na igreja e é o primeiro na nova criação com a ressurreição dos mortos. Com que finalidade? O versículo 18 diz, lá no seu final, para que em tudo tenha a supremacia, para que em tudo ele seja superior, para que em tudo ele seja o Senhor, para que em tudo ele seja o soberano, o soberano. Jesus Cristo é sempre o primeiro. Jesus Cristo é sempre o mais elevado. E é por isso que nós o adoramos, porque ele é o Deus que é o primeiro em tudo. Na criação, na igreja, na nova criação. E aí o apóstolo Paulo diz, no versículo de número 19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Plenitude aí é a totalidade das coisas. A totalidade das coisas existe em função de Jesus. Está arraigado em Jesus, tem seu fundamento em Jesus Cristo. Eu e você não estaríamos vivos e existindo agora se Jesus não fosse o fundamento da nossa existência. Como de todas as coisas, fundamento do universo, do céu, do ar, do mar, da terra, de tudo, de tudo. E aí diz o versículo 20, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Por meio de Jesus Cristo, todas as coisas foram reconciliadas com Deus, porque estavam separadas por conta do pecado humano que trouxe maldição sobre a criação. Mas em Jesus Cristo, todas as coisas foram reconciliadas com Deus. E como é que Jesus Cristo reconciliou todas as coisas? Tudo, absolutamente tudo com Deus. Diz o apóstolo, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado pela cruz. Foi no sangue da cruz que Jesus reuniu todas as coisas e trouxe tudo de volta ao domínio de Deus. Ele reconciliou todas as coisas com Deus pelo sangue da sua cruz. Bendito é Jesus, Filho de Deus, Senhor soberano sobre todas as coisas, e que, pelo sangue da sua cruz, trouxe tudo de volta para Deus, inclusive a nós, seres humanos, como filhos. Nós que cremos em Jesus Cristo, nesta cruz onde ele morreu, nós somos trazidos de volta para Deus como filhos amados. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos.